Olá. Olá, sejam bem-vindos ao Patramada Criminal. Meu nome é Natália Salazar E eu sou a Renata Schmidt. e é isso. É isso, gente. Belas introduções, a gente tá aprendendo. Dessa vez ninguém estava comendo nada. Ninguém estava bocejando, ninguém estava comendo, ninguém estava arrumando a câmera, ou seja, há progresso. Há progresso. Baby Até agora tudo steps. bem. Mas, gente, nós somos um podcast de crimes reais e nós estamos aqui no YouTube todos os domingos às 11 da manhã, mais ou menos. E Sim. todas as segundas-feiras de manhã já tem episódio no Spotify, Deezer e agregadores. Então comece esse vídeo já seguindo a gente em todos os lugares, no Spotify, no Instagram, em tudo. E principalmente aqui no YouTube para dar uma força pra gente. Já se inscreve no canal, ativa sininho, comenta, dá like Ajuda nós, e basicamente, ajuda a é isso. gente, tá bom? E é isso. E é Tchau. isso. E e vamos de trevosidades. Vamos de trevosidades. Um segundinho, por gentileza. Deixa eu colocar A você gente espera. aqui. Gente, hoje eu vou falar. A gente já fez no podcast, eu acho que é o episódio 129, uma coisa assim, que foi a maldição da Playboy. A gente Uh. vários casos de pessoas ao redor do império da Playboy que fizeram merda ou que tiveram uma tragédia na vida delas e enfim. É um episódio super legal que teve várias reviews positivas, então vai lá no Spotify, no Deezer e Eu vou pôr o link aqui embaixo, então se vocês quiserem, ouvir de novo, se já tiverem ouvido, ou ouvir pela primeira vez se não tiverem, tá lá, é um ótimo episódio, eu gostei muito de participar dele. fofoquinhas. Foi true Fofoquinhas. crime fofoquinhas. E hoje eu vou falar de uma modelo da Playboy, mas hoje eu vou colocar entre aspas, porque pelo que eu entendi, ela saiu no site, né, na versão online da Playboy da Itália. Então eu não sei se foi Ah. assim um super pictorial ou se foi uma coisa. Olha como eu tô assim do nicho, né? Pictorial, né? Nossa, eu achei Depois tão chique, chiquérrimo, isso depois que eu fiz o episódio da Playboy. um pictorial. Agora eu tô assim super no nicho. Mas então, ela eu não sei se foi um grande pictorial ou se foi só uma participação, mas, hoje a gente vai falar da Kelsey Turner. E ela saiu em outras revistas também nos Estados Unidos, como a Maxim e a 110, que eram revistas, assim, adultas. Ela é uma mulher extremamente linda, na minha modesta opinião, e enquanto ela era modelo, ela vivia em Salinas, na Califórnia. Chique. Hoje, ela ao invés de, né, sair em capas de revistas sensuais, ela vive uma vida um pouco mais reclusa, um pouco mais reservada. Isso porque ela Uh. tá presa numa Ah. numa prisão feminina no estado do Nevada por homicídio. Meu Deus, então eu achava que era tipo, sei lá, que ela tinha descoberto o segredo da felicidade, tinha ido morar num chalé nas Tipo, montanhas, não. ela deu uma de Rita Lee, foi morar no meio do mato. Não, não, ela está presa. Não. Então Ok. mas não ficou mais chique falar que ela tá vivendo uma vida mais privada, mais reservada, mais reclusa, Sim, até mais porque introspectiva. dependendo da pessoa que é presa, ela pode não estar levando uma vida mais reclusa, ela pode estar trocando cartas e fotos e vários esquemas, Pois vai. é. Mas quero Mas saber como que essa mulher foi presa, essa mulher maravilhosa, que vocês podem ver aí. pois é, como que ela foi parar lá, gente? No dia 7 de março de 2019, numa rodovia estadual, logo assim, ao redor da cidade de Las Vegas, a polícia encontrou um Mercedes C300 azul. No banco do passageiro da frente, eles encontraram várias luvas de látex, sabe aquelas luvas cirúrgicas? Que todo mundo teve eu tive que usar na pandemia trabalhando em hotel, acho que todo mundo que trabalhou em Ah, serviços teve que usar. Tenho até trauma, é consigo uma lembrar do cheiro da delícia. luva. É, É, uma delícia, aquele sim. negócio transpirando no meio do verão. Eh. Imagina também em Las Vegas, que é no meio do deserto, aquele sol, aquele calor. Mas enfim, eles acharam várias luvas de látex, e tinha evidência de que tinha tido um pequeno incêndio, tipo, alguém tinha tacado fogo, tinha feito um fogo no carro. Eita, Tinha algumas coisas derretidas no carro. Eles também encontraram vestígios de sangue no descanso da cabeça, sabe, do banco do motorista. tá. Quando eles abriram o porta-mala do carro, eles viram algumas roupas e roupa de cama, tudo revirado, assim, jogado no porta-mala.
Só que eles sentiram um cheiro, sabe, um Ah não, lá odor. vem, um odor pungente. É. E quando eles mexeram, eles viram que embaixo das roupas de cama, tinha o corpo de um senhor. O idoso foi identificado como Thomas Burchard, de Salinas, na Califórnia. O Thomas era um psiquiatra renomado que tinha mais de 40 anos de carreira em psiquiatria infantil. Ele era bem-sucedido, ele vinha de uma família de Rica. uma família boa, sabe, família que era bem-sucedida, uma família de acadêmicos e tudo mais. E ele morava em Salinas com a namorada, a Judy Earp, com quem ele tinha um relacionamento já fazia 17 anos. Em 2019, ele tinha 71 anos de idade. Ok. Tá. Segundo a autópsia, ele morreu com um trauma contundente na cabeça e a morte foi declarada um homicídio. A investigação começou e eles conseguiram levantar que a Judy, a namorada dele, já tinha reportado ele como uma pessoa desaparecida. Por quê? Porque, segundo a Judy, a última vez que os 2 se falaram foi por SMS. Ele estava em Las Vegas, ela estava na Califórnia, Ok. e isso foi dia 2 de março. Ele falou: "Olha, eu tô louco pra voltar pra casa, eu só vou resolver uns negócios aqui em Las Vegas". E o voo dele estava marcado para o dia 4. E dia 4 veio, e dia 4 foi, e nada do Thomas voltar pra casa. Então a Judy ficou preocupada, principalmente porque depois que ela falou com ele, no dia 2, ela recebeu algumas outras mensagens que ela percebeu que não tinham sido escritas por ele. Eita, mas tipo umas mensagens nada a ver, assim, É, ou tipo umas mensagens querendo saber mais detalhes dela, tipo, a sensação que ela teve foi que eles estavam querendo saber dados bancários dela. E tipo: "Qual ela que é o nome do seu cachorro?". foi mais ou menos Nossa. assim, sabe. Qual que era a sua professora favorita na infância? Qual que é a sua data de nascimento, amor? Ai, gente. Sabe. E daí ela falou também que ela teve essa impressão, né, de que eles estavam querendo detalhes pessoais dela, e ela também falou que o Thomas era um homem extremamente educado, ele era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente Polite, né. letrada. E letrado também, ele era psiquiatra renomado, né, então ele tinha um inglês bom. E ela falou que as mensagens eram meio, tipo, vulgar, sabe, era um inglês meio porcaria. Tipo, era um inglês meio Umas gí cheio thug. do de das gíria, das Ela usou a palavra meio thug, sabe, tipo, meio meio Thug mano, Life. meio mano. Tá. Eu fiquei não achei legal ela ter esse preconceito contra os mano, É, mas tudo não. bem. Mas eu entendo, tipo, a linguagem é diferente. Ele era um senhor de 71 anos também, né, gente, ele não ia falar: Sim. "E aí mina, beleza?" Tipo, Firmão truta. "E aí gata?" Eh, Fico imaginando ele: "E aí baby girl?" Tipo Sempre que fala, assim, o senhorzinhos em contextos thug, eu penso no Suplicy no show do Racionais. Sabe aquele é o que tá melhor todo vídeo mundo da internet. É tipo, só ele com aquela pessoa alta, pálida, e tipo, e ele tá curtindo a vibe, valer a vibe. vibe, exatamente. Aí você vê, só dá o zoom nele, assim, dá pra ver que ele tá sentindo a música, sabe, eu sempre penso nisso, tipo Não, ele sabe as letras, ele acompanha o Racionais já faz muito tempo, tipo, ele gosta mesmo. Eu acho o sim, Suplicy é maravilhoso, ele gente. é Suplicy maravilhoso mesmo. esse é um canal de apreciação ao Suplicy. O canal inteiro é dedicado a ele. Mas Pois então, bem. Hã. ela percebeu então que era uma linguagem diferente, né. Quando ela tentou ligar pra ele, o telefone estava desligado. E daí ela falou: "Mano, vou ligar pra O polícia". desespero. Ela falou: "Vou ligar pra polícia", também porque ele estava mostrando sinais de Alzheimer, nos primeiros estágios de Puts. Alzheimer. Ela estava vendo que ele estava esquecendo muita coisa, ele estava ficando um pouco confuso, então ela estava muito preocupada com ele tendo viajado sozinho pra Las Vegas. Então ela falou
com a polícia e ela falou que ele tinha ido visitar uma amiga chamada Kelsey Turner. E que ela estava com medo que a Kelsey e o namorado dela tinham feito alguma coisa com o Thomas. Isso foi a Judy que falou pra polícia. Ok, Porque ele foi visitar ela, e daí do nada ele não responde mais mensagem, o telefone tá desligado, ele não aparece em casa. ok. Então ela falou tudo isso pra polícia, falou: "Olha, ele tá com, o início de Alzheimer, eu tô preocupada, vai lá ver". A Polícia Metropolitana de Las Vegas foi até a residência da Kelsey, que era tipo uma casa barra apartamento, tipo uma, eu não sei como que eu posso falar, mas é tipo, era um apartamento numa casa. Tá. E os policiais viram, eles foram lá no dia 3, eles foram lá no dia 4 e não conseguiram achar o Thomas. No dia 5, quando eles foram lá, ninguém atendeu a porta. Então eles foram pela parte de trás da casa, eles viram que todas as luzes estavam acesas, as janelas estavam abertas, a porta estava destrancada. Porém, quando eles entraram na casa, eles viram que, tipo, estava tudo meio que estranho, tinha vários produtos de limpeza na casa, eh, parecia que eles estavam se mudando. Essa foi a impressão que a polícia teve, Nossa, de que eles total estavam se suspeito. mudando. Pois é. Pela evidência que foi recolhida do Mercedes, que incluía impressão digital, DNA e rastros de sangue, eles concluíram que o Thomas, ele tinha sido atacado no carro. Porém, eles não sabiam dizer se ele tinha sido atacado só no carro ou se ele foi atacado antes e continuou sendo atacado no carro. Eita, Eles concluíram que o corpo dele foi tirado do carro pelo banco do passageiro e colocado no porta-mala e abandonado. ai que dó do senhorzinho. Nossa, é horrível, gente. Isso num calor do inferno, tipo, no meio do deserto, sabe? Tipo, numa No estrada. meio do nada. É, tipo, numa estrada de terra, sabe? No meio do nada. Eh, desculpa. A polícia conseguiu um mandato de busca pra casa da Kelsey. E eles lá eles encontraram uma toalha de banho que combinava com a toalha de banho que foi encontrada no Mercedes. Eles encontraram uma porta que tinha sido tirada da dobradiça, estava quebrada e tinha sangue na porta. Era como se alguém tivesse apanhado com a porta ou, tipo, Com a tivesse sido. porta, meu É, tipo, Deus. sabe quando, tipo, você é jogado você é jogado contra a porta e a porta quebra e o seu sangue meio que vai pra tudo quanto é lado. Na garagem, eles encontraram sangue, pegadas e produtos de limpeza e evidência de que a garagem tinha sido limpa. A casa inteira tinha evidência de que a casa tinha sido limpa. Eles encontraram vários produtos de limpeza, inclusive no carro eles também tinham encontrado produtos de limpeza. Era Nossa, um que povo trabalho muito porco, limpo, né. era um trabalho é um povo muito limpo. O histórico do celular da Kelsey Ai, pronto. confirmava que ela estava na região da casa dela entre os dias 1 e 5 de março. No dia 5 de março, o telefone deixou a região da casa dela. Isso eles veem Ok. pelas torres de telefone, né, gente? Que torre de telefone que registra a sua atividade, a atividade do seu celular. No dia 5 de março, o telefone dela fica várias horas sem registrar na torre perto da casa dela. Reaparece e depois das 5h20 do dia 6 de março, desaparece completamente. Eita, Então, o que que dá para concluir? Que ela estava em casa entre 1º e 5 de março. No dia 5 de março, ela sai por várias horas, ela volta e, tipo, 24 horas depois, o celular dela não registra mais na torre próximo da casa dela. Ou seja, ela vazou. vazou. O que é muito estranho, porque o aluguel da casa dela tinha sido pago pelo Thomas no dia 1º de março. Hum, E o contrato de locação ia até junho. Então, por que que você vai pagar o aluguel do mês inteiro numa casa que você tem contrato até junho e daí no dia 6 você vaza e some do mapa?
E por que o Thomas pagou esse aluguel? Se ela E tem um por namorado e se ele tem uma namorada? Vamos ver. A investigação levantou ainda que o Mercedes onde o corpo do Thomas foi encontrado estava registrado num homem, num homem, estava regi Tem um homem com o carro tatuado nele, né. Esse Mercedes está registrado nesse homem. Mercedes C300, não é nem tipo um Mustang, é tipo um Não, Mercedes C300. é porque ele é um thug, mas ele também é um lorde. Enfim. O carro estava registrado no nome de um homem chamado Kwon, que nessa época estava morando na China, mas que forneceu provas para a polícia, né, evidência para a polícia, de que ele fez uma transação com ninguém mais, ninguém menos que a dona Kelsey Turner. Por quê? Porque em novembro do ano anterior, ele ia se mudar para a China, ou ia viajar para a China, e ele colocou o carro dele no Craigslist. E o carro não foi para o nome dela. Eles entraram num acordo que ela pagaria $2.500 para ele e que ele colocaria ela no seguro dele e que ela pagaria o dinheiro para ele e ele pagaria o restante do empréstimo do carro. Então, as parcelas do carro ele ia pagar com o dinheiro que ele recebia dela. Ou seja, gambiarra. Foi tipo, eu não sei por que que eles não trocaram, não Eu passaram acho o que nome para o é porque nome tem uma dela. taxa, né, pra você transferir o nome. Então, eu não sei que eles fizeram, por que que eles não transferiram logo, tá, mas assim, eles não transferiram, eles entraram Mas no ó, acordo. fica a lição, ouvintes, não façam gambiarras, ó, olha a encrenca que esse maluco podia ter se metido. Pois é. Mas assim, ele falou: "Olha, tá aqui, tá toda a documentação, eu vendi esse carro pra ela, ela assumiu o pagamento do carro, das parcelas do carro, só que tá no meu nome ainda, mas ela que tá pagando, né, tudo". E a polícia falou: "Ok". Então o carro é realmente da Kelsey. O que é estranho, porque a Kelsey não reportou esse carro como roubado. Suspeixe número 365. 375. O histórico telefônico do Thomas confirmou que nenhuma ligação ou mensagem saiu do telefone dele depois do dia 3 de março, o que significa para a polícia que ele morreu entre 3 e 5 de março. E por conta de todas essas 375 coisas extremamente suspeitas, a polícia entrou com um pedido de prisão da Kelsey no dia 15 de março, sob a acusação de homicídio de primeiro grau. Meu Deus! E como nós chegamos até aqui? Novamente, eu comecei esse roteiro todo estranho, eu comecei do final e tô indo, né, como Ai, nós mas eu tô chegamos até adorando. aqui? Tá parecendo uma série do Netflix, sabe. Começa com a mina na cadeia, aí volta, aí vai pra Ela China, pensando aí no que ela volta. fez, daí tem os flashbacks. Tá super dramático, gostamos assim. Gente, o Thomas, ele era meio que o sugar daddy da Kelsey. Mesmo tendo uma namorada há 17 anos, ele tinha tempo e dinheiro para ajudar pessoas em situação de necessidade. Isso Situação de necessidade. Ok. porque, assim, o que a Judy fala, e eu não sei se isso é uma coisa muito inocente ou se a gente que é muito maliciosa, a gente que é muito cínica, né, mas, assim, eu acho tudo muito estranho. É, mas a Judy, ela fala que ele tinha uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas, e que ele queria sempre ajudar as pessoas que precisavam de ajuda. Olha, Coincidentemente, essas pessoas eram sempre mulheres jovens. é sempre as novinha que foi capa da Playboy, que foi capa da Maxim, né, essas você percebe que essas moças tá sempre com frio e sempre com fome, né, umas moça magrinha, tá de fome, tá sempre com frio porque tá com pouca roupa, né. Ah, entendi o que motiva ele a ajudar essas moças, entendi. Então, eu entendo, assim, que, tipo, de repente ele falava: "Poxa, mulher sempre pega, né, o shitty end of the stick na sociedade", de repente, às vezes, você tem uma modelo que é modelo porque ela tinha um sonho e daí ela acaba não dando muito certo, a Kelsey tinha um filho, ela precisava sustentar o filho, a vida de modelo não é uma vida fácil, não é uma vida estável, então ele ficava com pena e ele ajudava.
Mas, ok, então tá bom. Ve Que olha, estranho. eu acho que se você quer ajudar, tem um monte de ONG que ajuda pessoas, principalmente mulheres que eram famosas e estão em situação de vulnerabilidade. É muito difícil. Eu falando disso, não tem como não lembrar de um outro caso que a gente fez. Você lembra da menina do coelho? Hum. Eu vou linkar esse caso aqui embaixo para se vocês quiserem ver depois, porque a namorada do cara falava a mesma coisa, que o cara levava os novinhos na casa dele, não porque ele tivesse interesse, mas porque ele era uma pessoa muito boa. Pois é. É que nesse caso em particular que a gente fez, as evidências provaram o contrário, né, tinham várias evidências que É, provaram o a contrário. gente não Nesse assim, não existe nenhuma evidência de que o Thomas era filho da puta com nenhuma delas, ou que ele mantinha relações sexuais com nenhuma delas. tá, O que a polícia descobriu é que muitas dessas mensagens, elas eram pelo menos, assim, flertando, sabe. Que ele gostava de flertar com elas e elas flertavam, mas real, assim, não tem evidência de que ele usava elas ou manipulava elas pra conseguir sexo de alguma forma. E ele assim, podia gente ser aquele cara que realmente gosta da companhia de mulher muito bonita e bem mais nova que ele, né. e que gosta de se sentir, Bajulado, mimado por essas que mulheres. gosta de sentir que ele tá numa posição superior e que ele pode Tá, ajudar, tá, entendeu? entendi. Porque tem gente também que é isso, né, que gosta de ajudar, porque isso te dá um senso de eu conquistei essa posição superior e agora eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, eu posso dar para as pessoas, eu posso ajudar as pessoas que eu quero ajudar. Ok. Então, Freud explica. enfim, quem somos nós para julgar? Disseram elas julgando. Julgando. Aliás, se alguém quiser me ajudar, assine a Aurelo. Se você quiser nos ajudar, gente, assine a Aurelo. Se inscreve O no link tá na descrição. Mas então, durante todo o tempo que a Kelsey morou em Salinas, o Thomas pagou o aluguel dela, porque ela morava em Salinas antes de se mudar para Las Vegas. Foi assim que eles se conheceram. E ela morava lá com a mãe e com o filho. O Thomas pagou o aluguel dela e bancava o estilo de vida dela, até que ela se mudou para Las Vegas, para essa casa com o namorado, o John Kennison, e uma amiga chamada Diana Pena, que ela deixava morar de graça na casa dela, pra em troca a Diana cuidava do filho dela, ajudava a cuidar do filho dela. Tá. E aparentemente, o Thomas, ele falou que ele não ia ajudar ela com o aluguel, mas no final das contas ele acabou ajudando, pagando, se não todo, pagando boa parte do aluguel dela, sabe, e continuou mandando dinheiro para ela. Ao todo, segundo a Judy, num período de 2, 3 anos, ele deu uns $300.000 para ela. O que aconteceu? Detalhe, não satisfeita de ter a vida toda bancada pelo Thomas, ela falsificava a assinatura dela e a dele, e ainda roubava dinheiro dele. Mas, gente, por que Tipo, que ela matou esse homem? Ele valia ela pra ela muito mais vivo. então, ela imprimia cheque, às vezes, sabe, tipo, com o nome dela, tipo, cheque com o nome dele, dedicado Pra ela. pra ela tirar dinheiro, e quando ele via, o banco já tinha dado dinheiro pra ela, ela começou a fraudar ele, realmente. Não satisfeita em Porque ela não ser estava ganhando dinheiro bancada. suficiente. É, tem gente que É. não gosta de trampar real, né. Não, tem gente que, assim, quem somos nós pra julgar? Disse ela julgando. Estou julgando super. Eu julgo também, vai trabalhar. Eh, e daí, assim, porque ela começou a fraudar o Thomas, e ela estava morando com um namorado e com uma roommate agora, uma mulher dentro da casa dela, e ele que pagava essa casa, tá, ele que pagava o aluguel, e ele mandava dinheiro pra ela. Então ele estava bancando 3 adultos que não queriam trabalhar, essa é a realidade, né. E o Sim. Thomas começou a ficar de saco cheio. E o Thomas foi até Las Vegas pra confrontar a Kelsey. Gente, o senhorzinho de 71 anos foi lá pra confrontar gente, se você tem 71 anos, não vá confrontar ninguém sozinho não. Pois é, mas ele queria ver ela e, enfim, após muitos desentendimentos, né, ele confrontou ela e eles começaram a discutir. E foi aí que a coisa ficou feia, gente, porque assim, quando você tá dando dinheiro pra alguém, quando alguém tá te sugando você financeiramente,
E tem um termo para isso, red criminal, que são pessoas que matam por ganho financeiro, sabe, que fraudam e acabam matando a pessoa que elas fraudam. Quando você tá sendo sugado financeiramente por uma pessoa, e você ameaça cortar aquela pessoa, é quando você tá correndo mais risco, porque É daí a de é pessoa uma é você uma tá coisa é que nem quando você tá num relacionamento abusivo e você termina com a pessoa, é quando você tá correndo mais risco, quando você se liberta. é. Por quê? Porque você tá cortando o ganha-pão da pessoa. Então ela vai surtar, ela vai surtar. E o que aconteceu? Eles se desentenderam, ele estava puto da vida com ela, eles discutiram, e o que a gente sabe é que durante uma discussão, né, a amiga que estava na casa, a Diana, ela fez a declaração para a polícia. Durante uma discussão, o namorado da Kelsey pegou um taco de beisebol e tanto ele quanto a Kelsey espancaram o Thomas até a morte. Que horror! É um senhorzinho, gente. De 71 anos, com início de Alzheimer. A Diana falou que ela não participou de absolutamente nada, mas que ela ajudou a limpar depois a casa. Ela meio que saiu de perto e depois ela teve que ajudar a limpar a casa. No dia 21 de março, a Kelsey foi presa em Stockton, na Califórnia, e o filho dela foi colocado sob custódia do Estado. O John, o namorado, né, e a Diana também foram indiciados pela participação no crime. A Diana, como ela tinha dito que ela só auxiliou na limpeza, que ela não tinha participado nada, também a polícia não tinha nem como ligar ela ao assassinato, ela fez um acordo com a promotoria, se declarando culpado não, se declarando culpada de acessório depois do fato, por ter ajudado a limpar, e ela testemunhou no julgamento contra os outros 2. Então ela pegou 3 anos de prisão e tá quase livre. O John se declarou culpado por assassinato de segundo grau, né, sem a intenção de matar, Ah, sem ba ba premeditação não, sem premeditação, desculpa. tá. Sem premeditação, e ele recebeu uma sentença de 18 a 45 anos de prisão. A Kelsey entrou com um Alford Plea. Ela aceitou que a promotoria tinha evidência suficiente para declarar ela culpada, para indiciar ela, para julgar ela. Porém, ela manteve a inocência dela. Ela falou que ela não teve nenhuma participação. Ela tem todo aquele migué que muita mulher dá quando é pega cagando no maiô. Que ela falou que o Thomas tinha mensagens, ele tinha fotos de pedofilia no celular dele e que ela era abusada e que ela matou ele para se defender, que ela só se defendeu e que na verdade foi o John que matou ele, ela só se defendeu. Não colou. O que eles sabem é que, tipo, a promotoria aceitou fazer um Alford Plea com ela, porque daí ela pegaria entre 10 e 25 anos de prisão. No final, ela pegou uma sentença menor do que a do namorado. Eles nunca conseguiram provar a premeditação do assassinato. Então, sempre os dois pegaram como assassinato de segundo grau. Mas assim, ela tinha ligado para o Thomas, ela tinha falado que ela estava doente e que ela estava com um problema, e eles acreditam que foi isso que atraiu o Thomas a ir resolver isso pessoalmente em Las Vegas, ao invés de só cortar ela da vida dele. E então ela atraiu ele até Las Vegas já com o intuito de matar. Mas não tem como provar isso, não tem como provar essa premeditação. Então acabou que foi só assassinato de segundo grau. Também eu não lembro onde que eu li isso, porque eu não li em todas as fontes. Isso não tá em todas as fontes, mas eu tenho. As fontes estão aqui embaixo, tá, gente? As fontes que eu usei para esse episódio. Mas eu vi em uma das fontes que ela estava grávida quando ela foi julgada. O que significa, ou quando ela foi presa, e talvez a promotoria deixou ela fazer esse Alford Plea e pegar uma sentença menor só para não passar pelo julgamento e correr o risco dela ter a simpatia do júri. Porque Tá. ela se declarando culpada não tem julgamento, ela só tem a sentença, né? De qualquer forma, segundo a promotora, gente, ela falou uma coisa que, assim,
me Mexeu com mexeu um você. pouco, que foi assim, ela falou: "A Kelsey não teve problema nenhum em deixar um homem que ajudou ela a se sustentar e sustentar o filho dela por anos, apodrecendo dentro de um carro que ele pagou". Puts. A promotoria também disse que ela tentou monetizar o crime, porque ela teve uma negociação mal-sucedida, mas ela estava negociando uma aparição no reality show Love After Lockup. Você tá zoando que ela tentou aparecer. Ela tentou aparecer lá. Mano! Já a Judy, ela tá obviamente abaladíssima, ela tá em luto ainda, esse caso é recente, né, foi em 2019. Ela falou que ela recebeu ameaças de morte da Kelsey, e que ela teme pela vida dela, porque em 10 anos a Kelsey pode pedir condicional, né, e pode ser solta. Então ela realmente teme pela vida dela, porque ela falou: "Eu nunca vi uma pessoa ser tão ruim". É, porque se ela fez isso com a pessoa que sustentava ela, né, se ela mordeu a mão que alimentava, que ela não vai fazer com você que morava de favor com ela? Não, não que morava de a Judy é a Ah, namorada Juri, dele. desculpa, desculpa, namorada, tá. Uhum. É. Mas será que ela ia Mas ter que guardar rancor com a Juri? É, porque a Judy que de uma certa forma fez a cabeça dele, né, ou que denunciou ela. A Kelsey mandou mensagem ameaçando a Judy de morte. Ah, então tá, então Então entendi. então Gente, a é. Judy realmente tem razão pra estar assustada. Sim, não, é, com razão, É. sim. Agora a outra lá, a Diana, que testemunhou, abriu a boca, vixe, essa daí tem que se cuidar. Então, é isso que eu estava pensando, porque ela testemunhou, né, Ela na cabeça testemunhou, pois é. Então, é, eu ficaria gente. brava. Nossa, passada, chocada. Gente, por que será que ela não conseguiu ir pro Love After Lockup? Eu acho que ela não passou no Gente. psicotécnico. Nossa, se ela tentou é porque ela já tá com um namorado pela cadeia, porque esse reality é só pra quem tem o parceiro fora da cadeia sustentando. É pra quem é Pois é. sustentada. Gente, ela não perdeu tempo. É isso, gente. Se você é um sugar daddy, se cuida. Cuidado com quem você com quem você manda o seu sugar. Nossa, sim, gente, pelo amor de Não dá Deus, seu olha. sugar pra todo mundo. Não faça isso com seu sugar. Tenha cuidado com seu sugar daddy. Proteja o seu Ou sugar sugar daddy. mamas, sugas mamas, sugas mamas, sugar mamas e sugar daddies do mundo. Hum, Cuidado. pois é. Tô E é chocada. isso. Essa é a trágica história do Thomas, gente. Tomem cuidado, principalmente se você é um senhorzinho. E se alguém tá te sugando financeiramente, toma muito cuidado na hora que você vai cortar essa pessoa. Não vai confrontar essa pessoa pessoalmente, não vai confrontar essa pessoa sozinha. Chama a polícia, envolve advogado, se cuida, fica longe. Se cuide. E é isso. Exatamente, gente. Se cuidem. E assina o Patramada na Aurelo. Sim. E beijos. E tchau. Radebra. Slay.